que os casais se coloquem em pé. Tem uma lembrancinha para vocês, para nós, né? E aqueles também que são casados, né? E não puderam estar com as suas esposas, com os seus maridos, também se coloquem em pé. Vai representar. E quem está namorando, começando também o seu relacionamento, pode se colocar em pé. Você vai receber também o presente. Não, pode colocar em pé. Vai. Certo? Não tem ninguém diferente aqui. Se você quiser. Não. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo sábado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos a família. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada casal aqui, que o Senhor possa estar presente, ó Deus, com o seu Espírito Santo no relacionamento de cada um. Como sabemos, todos os relacionamentos entre pessoas têm os altos e baixos, mas, Senhor, todos os casais que estão aqui decidiram amar um ao outro. Que o Senhor possa nessa noite renovar os votos de cada um dos casais aqui. Abençoa-nos, abençoa essa programação e esse final de semana da família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Parece que a gente não para, né? Terminou o final de semana do Ministério da Mulher, já começa o final de semana do Ministério da Família. E daqui a pouco já vem a Semana Jovem. E logo em seguida vem a Semana da Primavera. E vai se preparando, porque a igreja é assim mesmo. É uma roda gigante que vai sem parar. Viu? E isso é bom demais, porque a gente se sente muito animado em participar das coisas de Deus e estarmos ocupados também com aquilo que realmente faz sentido para nós. A mensagem dessa noite, Patrícia, você que preparou esse final de semana aqui com carinho, e a Patrícia ficava mandando mensagem para mim ali, perguntando, eu respondendo, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fiz uma promessa para ela, não sei se eu vou poder cumprir, mas Patrícia, eu sei que você vai dobrar, tá? Porque nós queremos fazer um momento de renovações de votos patrimoniais, tá? Mas não é só uma renovação de votos patrimoniais, a gente quer fazer uma recepção dos casais, um momento mais gostoso. Por isso que eu falei para a Patrícia, não faça agora, vamos fazer depois, com mais detalhes, um momento especial, tá? Para que aqueles casais que são casados há algum tempo possam fazer esse momento de renovação, né? E estar ali juntinho com o marido, com a esposa, para esse momento gostoso. E vai ser muito especial, então vamos nos preparar para isso. Quem sabe a gente faça um evento desse numa estrutura um pouco melhor para atender todos os casais, ser um momento que marque realmente a vida de todos, tá? Então esse momento é muito especial. E falar de família, queridos, é algo que nós precisamos falar sempre. O tema dessa noite é um tema que fala sobre escolher bons pensamentos. E o tema é esse que está na tela aí, o tema da semana, tá? Chaves da felicidade. E segundo o temário dessa semana, diz que tudo começa no lar. E é tão bom a gente saber disso. E, queridos, abra um pouquinho a mente de vocês para este assunto, porque é muito bom a gente aprender, mas também colocar em prática. E a oração que o Diego fez aqui na frente, e a fala dele é muito importante para nós. Tá? Estamos percebendo alguma coisa. E quando a gente percebe, a gente tem que fazer o quê? Quando a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, nós temos que falar, nós temos que sentar, nós temos que conversar, nós temos que tomar decisões. E é importante isso aí, porque senão a gente vai no comodismo
e a gente vai ser levado pela onda e não sente que vai ser levado. Eu sei que uma boa parte de vocês já foram no mar, já foram ali em Ubatuba, que é mais perto, tem já entraram na água, e o mar é muito traiçoeiro, tá? O mar é algo que a gente não pode arriscar, porque por cima está aquela tranquilidade de água, mas por baixo ela está fazendo o quê? Está arrastando, a correnteza está por baixo, e quando você percebe, você já está lá fora. E alguns não têm força para voltar. E isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Tá? Tudo parece que está tranquilo, deixa acontecer, está tudo bom, mas por baixo você está sendo arrastado. Então temos que perceber algumas coisas importantes. E o tema de hoje, ele tem muito a ver comigo, e eu só vou falar para vocês porque é amanhã. Então se vocês não virem amanhã, vocês não vão saber. O tema de hoje tem muito a ver comigo. E amanhã, eu até troquei a mensagem de amanhã, porque amanhã eu vou falar sobre casamento. Viu, Samuel? Samuel veio? Por que foi? Samuel? Não sei. Amanhã eu vou falar sobre casamento, tá, queridos? Existe muita dúvida sobre esse assunto dentro do celeiro adventista. Né? Muitas dúvidas sobre isso aí e dúvidas sérias. Eu não sei se é por falta de conhecimento ou por rebeldia mesmo. As duas coisas acontecem. Mas amanhã eu vou tomar um tempo maior para falar sobre casamento. Tá? Casamento dentro do plano divino, casamento dentro da igreja adventista do sétimo dia, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está. E amanhã eu pedi um tempo maior para eu poder responder perguntas. Então quem tiver perguntas amanhã vai poder fazer a pergunta. Tá bom? Então amanhã o assunto é muito importante. E hoje eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo alguns dias que a mente está sobrecarregada. E esse aqui é um perigo. Que é um perigo que nós corremos, porque é algo inerente a todas as pessoas, não é só com você. Todos que estão ao seu lado estão passando por uma situação, recebendo notícias ruins e às vezes inesperada, às vezes é pego de surpresa, tá? Você não estava nem preocupado com essas coisas, mas de repente chega algo que, uma bomba que explode ali, e você tem que enfrentar, tá? Preocupações com a família e incertezas financeiras, doenças físicas e emocionais, e tudo isso que ele está roubando a nossa paz e nos levando a um lugar perigoso, que é o desespero. E aí, quando a mente entra nessa área, você terá poucas condições de tomar boas decisões. Então veja, nós estamos falando sobre isso. Mais do que nunca, a saúde mental deixou de ser luxo ou tabu. Pessoas com depressão, com ansiedade, no passado, queridos, bem próximo de nós, era um luxo, era um tabu. A pessoa é assim porque é metida, porque é nojenta, porque não sei o quê. Não é isso, não. É falta de fé. Não é nada disso, tá? Nós temos que tomar urgência dentro das famílias, inclusive famílias cristãs, para falar sobre esse assunto. Na palavra de Deus, ela não nos deixa sem direção. Em meio ao caos desse mundo moderno, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma mensagem que o encontra dentro de uma cela fria, sem perspectiva nenhuma, e assim mesmo nos oferece a chave poderosa para este assunto: o controle dos pensamentos. E eu quero já pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo, no livro de Filipenses. Esse texto
eu tenho usado em várias situações com pessoas que eu visito que estão com a mente sobrecarregada, que estão vivendo uma certa ansiedade, depressão, preocupação com a vida. Marca esse texto na sua Bíblia, porque esse texto é poderoso para você e para as pessoas. Eu quero dizer para você que muitas pessoas que eu visito e leio esse texto, elas choram, tá? As lágrimas caem. E olha que texto poderoso esse texto aqui. O apóstolo Paulo, ele fala assim, no capítulo 4 de Filipenses, verso 4. Nós vamos ler aqui até o verso 9. A Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está falando para alegrar quando? Quando? Sempre. Em quem? No Senhor. E ele fala assim: outra vez digo o quê? Veja que ele repete, tá? E veja que ele estava dentro de uma cela, preso. E ele está escrevendo isso aqui para nós. E ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele dá qual informação aí na sequência? Onde que Deus está? Perto. Tá? Perto está o Senhor. E aí, o verso 6, eu acho um verso tremendo, porque diz assim: não andeis o que, irmãos? Do que? Então deixa eu perguntar para você tem sido ansioso? Ansiosa? Como é que tem sido a sua vida? O que eu posso estar dizendo para mim e para você? Não andeis ansiosos de quê? De coisa alguma. Então, queridos, procure não ficar ansioso por nada. E aí eu volto no verso anterior que diz assim: perto está o quê? O Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então percebe como Deus está falando aqui para nós? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? O que a nossa mente precisa? Paz. Paz. Tranquilidade. Calma. Então veja como Deus é poderoso, queridos. Algo que a humanidade está sofrendo hoje. E uma das áreas que mais cresce hoje é da psicologia, da psiquiatria. É uma das áreas mais procuradas hoje. Porque as pessoas estão com a mente como? Perturbadas, ansiosas, deprimidas. E aqui está falando para nós de um psicólogo que não falha. Perceberam aqui o nome desse psicólogo? Olha o que está no meio do verso 6. Sejam conhecidas diante de quem? De Deus. O que você vai fazer numa consulta de psicólogo, com um psicólogo? O que o psicólogo faz com a gente? Hã? Ele conversa? Se ele conversar com você, troca de psicólogo. Não é para isso que ele está ali. O que o psicólogo faz com a gente? Ó. Ele ouve. Ele faz uma ou duas perguntas para você.
E Ele vai te ouvir. Através dessa escuta é que Ele vai conduzir o seu tratamento. Por isso, se Ele conversar com você, vai para outro lugar. Minha filha procurou um psicólogo recentemente. Foi fazer uma sessão de terapia. Chegou lá, a psicóloga começou a falar da vida dela. Passou o tempo todo falando da vida dela. Falou assim: pai, eu não gostei mais. Não é para ela falar, é para ela ouvir. Queridos, até os psicólogos precisam de terapia, sabe disso? Todos os psicólogos precisam ter uma psicóloga ou um psicólogo para atender. Imagina nós. Então veja o que Deus está falando aqui. Nós temos um psicólogo que não falha, que Ele está disposto a lhe ouvir, a ouvir você. O verso 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é o quê? Verdadeiro, me ajuda aí. Tudo o que é? Não, vocês estão repetindo. Tudo o que é? Respeitável, muito bem. Tudo o que é o quê? Justo. Tudo o que é? Puro. Tudo o que é? Amável. Tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Que ocupe o quê? E eu pergunto: o que é que tem ocupado o seu pensamento? São essas coisas aqui. Responda para você mesmo. O que tem ocupado o seu pensamento é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é respeitável, é aquilo que é justo, é aquilo que é puro, é aquilo que é amável, é aquilo que é de boa fama. É isso que tem ocupado o seu pensamento. E aqui tem algo para a gente pensar, queridos. Eu vou deixar o verso para o final, tá? Porque aqui, veja bem, como alguém consegue escrever palavras tão esperançosas num ambiente de prisão, sendo oprimido? Como alguém que está cercado por soldados sem liberdade consegue falar de paz e alegria? Como é que estava o pensamento do apóstolo Paulo? Vocês acham que ele estava preocupado com o sofrimento? Vocês acham que ele estava preocupado com a perseguição para escrever isso aqui para nós? Você poderia olhar para o apóstolo Paulo e falar assim: mas peraí, você está passando por tudo isso e quer nos aconselhar? Mas ele tinha condições de aconselhar, porque o que ocupava o pensamento dele? Aqui está o segredo, queridos. Hoje Deus quer nos ensinar que, apesar de tudo que nós passamos, nós podemos ter a vitória de uma batalha que é travada na nossa mente, experimentando o poder transformador de uma mentalidade guiada pelo Espírito Santo. A mente, ele é um campo de batalha. A questão é como é que você está tratando isso. Paulo nos mostra que o lugar onde começa a mudança não é num ambiente externo. Ao seu redor é só coisas ruins que estão acontecendo. É só sofrimento, é dor, é angústia, é conflito. Paulo nos mostra que a batalha que nós enfrentamos não é no campo externo, mas é no campo interno. E ele não estava em liberdade, mas estava em paz. Ele não estava cercado de motivos humanos para sorrir, mas ele estava alegre. Por isso ele pôde dizer: alegrai-vos no Senhor. Porque ele entendeu que não se trata do que acontece com a gente, mas
do que acontece dentro da gente. E analisa um pouquinho a sua vida para você ver se não é exatamente isso. As circunstâncias que estão à nossa volta, queridos, não vão mudar. Eu quero até ser mais claro com vocês, vai piorar cada vez mais. Mas o que acontece dentro de você, isto pode mudar. Por isso ele pode falar: não ande ansiosos por coisa alguma. E esse aqui é um convite para você usar isso na prática. A ansiedade, ela nasce em uma mente que tem pensamentos mal conduzidos. Quando a mente vagueia sem direção, o coração adoece. E a batalha da mente, queridos, é travada diariamente. Não pense que você venceu hoje e amanhã vai estar tudo bem. Não é assim. A questão é em que você escolhe focar. No que a sua mente está focada ou direcionada? Naquilo que te falta ou no que Deus já fez? Nas ameaças ou nas promessas? No medo ou na fé? Você só tem duas decisões a tomar na sua frente em qualquer situação: uma boa e uma ruim. Na qual você está focando? Qual você está escolhendo? Entrar em desespero ou levantar a cabeça e lutar e ir para cima e vencer? Você pensa em desistir ou pensa em continuar vencendo? Você pensa em odiar ou você pensa em perdoar? Só tem duas decisões a serem tomadas. Observe que há uma progressão no texto que nós lemos. Aqui, queridos, mostra para nós algo prático: alegria, oração, gratidão. E você continua com pensamentos corretos, a prática disso tudo é a paz que você adquire. Por isso ele pôde dizer para nós devemos ter a alegria do Senhor. Nós devemos também orar, e aqui está o segredo: orar com gratidão, ações de graça. Percebe que nós só pedimos, mas esquecemos do que Deus já fez por nós. Por isso devemos orar com gratidão. Quando nós oramos com gratidão, nós estamos organizando o nosso pensamento. O apóstolo Paulo fala de pensamentos saudáveis, e ele coloca uma lista de coisas para nós pensarmos: verdadeiro, justo, puro, amável, aquilo que é de boa fama. E no versos 9, que eu não li para vocês, está dizendo assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso faz o quê? Praticar. E o Deus da paz será conosco. Então veja, que coisa interessante. Ele está falando assim: eu estou falando tudo isso aqui para vocês. Agora, tudo isso que vocês receberam, vocês devem praticar. Então, é uma lição para levar para casa, queridos. É uma tarefa para nós. Praticar. Sabe que isso tem feito muito bem para mim. Às vezes eu falo para o Chico: por que você está desse jeito? Por que você está aborrecida? Por que você está chateada? Por que você está desistindo? Nós não precisamos disso, queridos. A vida vai
Basta você olhar para frente. Aquele problema aconteceu, aconteceu. Se não foi resolvido, vai ser resolvido. Mas você pode atrapalhar tudo, dependendo da sua reação, do comportamento que você desenvolve. Ontem eu fui visitar uma Cosmo. O problema dela não é pequeno, é grande. Ela tem muita fé. Ela ri com a gente. O problema é sério. E ontem eu fui lá, conversei bastante com ela, nós íamos juntos. E sabe o que eu falei para ela? Falei, irmã Cosmo, a nossa parte é deixar nas mãos de Deus. Porque a gente não consegue fazer nada. O que vai adiantar a senhora ficar desesperada, chorando, a família toda preocupada? Não adianta nada. Porque em tudo, queridos, é a mão de Deus que vai acontecer. Se a vontade dele for que ela continue vivendo para testemunhar o amor dele, o milagre vai acontecer. O milagre da vida, ela continuar viva. Se não, ele vai colocar ela para descansar. E eu até falei para ela ontem que às vezes a gente prega mais na morte do que na vida. E eu sempre tenho uma irmã uma vez, que a família toda estava fora da igreja, os filhos, os genros, as noras, os netos, estavam todos fora da igreja. E a irmã tinha criado todos na igreja. E a irmã levava os netinhos para a igreja, porque os filhos já tinham saído da igreja. Mas eles não permaneceram. Eu sempre tenho essa irmã logo no começo, quando eu cheguei no distrito. Eu fiquei 3 anos naquele distrito de Bauru. Sabe o que aconteceu nesses 3 anos? Eu batizei quase toda a família. E voltaram para a igreja. Sabe por quê? Por causa do velório que aconteceu. E às vezes a gente fica pensando assim, Deus não quis curar. Não é que ele não quis curar. Deus sabe o que vai acontecer. E quando a gente entra numa situação de enfermidade, principalmente quando passa por uma cirurgia, se a gente não volta da cirurgia, é a mesma coisa da gente continuar anestesiado. Você não sente mais nada. Então assim, nós não podemos mudar o curso das situações. Então nós devemos ter paz no coração, independente das circunstâncias. A sua mente, ela pode mudar. A sua mente pode ser transformada pelo poder de Deus. Mas as circunstâncias não vão mudar. Elas vão continuar piorando cada vez mais. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Então, queridos, permita que o Espírito Santo mude você, a sua maneira de pensar. Deixe as coisas, vai resolver. Aconteceu isso, fizeram isso para mim, não sei o que, me prejudicaram, aí eu perdi o emprego. Queridos, Deus tem planos muito maiores para a sua vida do que tudo isso, porque Ele está na direção. E esse verso 9, ele é muito importante, porque a gente leu o outro texto, é tão gostoso ouvir isso, Deus falando com a gente, mas no verso 9 ele fala assim, você vai e pratica tudo isso, porque quando você praticar, o Deus da paz estará com você. Agora, se você não praticar, como é que Deus pode agir? Deixa Ele agir. Deixa Ele agir. E você vai ver que é bem melhor para a sua vida e para a vida que está ao seu lado. Isso. A humanidade está sofrendo. E esta questão da saúde mental tem sido muito preocupante nos dias que nós estamos vivendo. É algo que está chamando a atenção de toda a humanidade. As pessoas estão sofrendo muito.
E eu quero dizer para você que pensar bem é uma escolha, não é um sentimento. Por isso tudo pode estar caindo ao seu redor, mas você escolheu ser feliz. Você escolheu se livrar do Senhor. E não importa o que esteja acontecendo. Você pode estar sofrendo, mas Deus vai te usar para outras pessoas estarem confortadas diante do seu testemunho. Uma vez, queridos, eu quero terminar com essa história com vocês. Eu estava passando por um tratamento do coração. Meu coração do nada começou a acelerar a 300 batimentos por minuto. Eu tinha ido para São Paulo com a Chile, estava em Mauá, nós fomos para São Paulo. Quando voltamos, nós voltamos separados porque eu fui por isso com diferença. E nós combinamos de almoçar no shopping em Mauá antes de ir para casa. E a estação fica bem na praça onde fica o shopping. Nós almoçamos no shopping e fomos para casa. Quando chegamos no elevador do prédio que a gente morava, a Chile olhou para a minha camisa e falou assim: o seu coração está acelerado. A minha camisa, queridos, estava assim, ó. A camisa estava falando isso. Eu falei para ela: está mesmo. Eu falei: mas vamos subir, eu descanso um pouquinho para ver se acalma. Não acalmou. Ela falou assim: olha, vamos para o hospital. E em Mauá tinha um postinho da Unimed. Pegamos o carro e corremos para lá. Era umas 2 horas da tarde. Tinha uma cardiologista lá atendendo, muito novinha, recém-formada. E ela me atendeu e falou assim: você vai ficar em observação. Enquanto eu estava em observação, ela colocou 2 enfermeiras do meu lado. E ela foi conversar com a Sheila. Ela falou assim: eu preciso conseguir uma vaga de UTI para o seu marido. Mas ele só sai daqui com uma ambulância de UTI com um médico. Se ele tiver médico, ele não sai daqui. E eu fiquei lá na maca, tomando medicação, e com 2 enfermeiras do meu lado. A igreja rapidamente soube da história. Notícia ruim, corre logo. Os irmãos vieram tudo para lá, para o posto de atendimento da Unimed. Parecia a igreja lá dentro. E a enfermeira estava do meu lado, os irmãos lá na sala, lá conversando, batendo papo e aguardando a notícia. E elas conversando comigo. A enfermeira falou assim para mim: olha, você fica tranquilo que eu já trabalhei em UTI e muitas pessoas chegaram na UTI no estado que você está e saíram bem de lá. Eu olhei para ela e falei assim: os que morreram você não vai falar. Você só vai falar os que saíram. Já deu um impacto nela, né? Aí continuou a conversa e eu fiquei quieto em silêncio, deitado na maca, olhando para a luz. Eu estava olhando para cima, assim. Ela falou assim: o que está acontecendo com você? Eu falei: não, eu estou vendo a luz. Ela falou: Deus do céu, fala isso não. Ela falou assim: não fala isso. Eu falei: não, moça, é que tem uma data na lâmpada lá, eu estou tentando identificar a data que está na lâmpada. Quando eu falei que estava olhando para a luz, eu já pensei que estava vendo a luz, estava indo embora. E ela toda preocupada. Eu falei: fica calma, eu estou bem. Quando chegou a ambulância, já era umas 7 ou 8 horas da noite. E aí ela foi me conduzindo na maca para a ambulância. No caminho ela falou assim: você é muito calma. Ela já estava quase morrendo, no meu lugar. Para que eu vou me desesperar? Não tem porquê. Eu fui levado para a UTI do Hospital Cepac, lá em São Paulo. De Mauá para São Paulo, a ambulância foi a 1000 por hora. Os buracos eu só sentia na maca, lá dentro da ambulância, pulando. Mas ele não parava um segundo. Quando chegou na UTI, me colocaram na maca da cama e começaram a aplicar injeções aqui em volta do meu umbigo. Quando aplicaram uma injeção, já tinha passado algumas horas que eu estava ali,
eu estava acordado e eu senti um calor subindo, queimando do pé para cima, e vinha subindo. Eu comecei a gritar para o enfermeiro, e ele veio correndo para dentro. Eu falei: rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Vocês aplicaram a injeção e está queimando tudo por dentro. Meus batimentos cardíacos caíram para 30, 40 de uma vez. Se eu estivesse dormindo, eu morreria ali. E aí o médico já veio para atender, já aplicou uma outra medicação para cortar o efeito e resolveu rapidamente. Queridos, se eu tivesse preocupado, eu teria morrido. Eu não morro nessa hora. Cuide da cabeça e da mente, para que você possa cuidar do corpo. Os irmãos falavam assim: pastor, nós estamos orando pelo Senhor, para que o Senhor seja curado. Eu falei: vai curado porque eu não estou doente. Não, pastor, o Senhor está doente. Eu não estou, quem está doente é meu coração, não sou eu não. O meu coração está doente, eu tenho que cuidar dele. E graças a Deus eu estou aqui na frente de vocês. Amém. Queridos, não tem pressa para morrer. Então eu não vou morrer com problemas que eu enfrento na igreja, pelo menos. Tá? E não são poucos. Vocês sabem o que acontece aqui em Independência. Mas eu nunca trouxe um problema do Dom Bosco para vocês aqui. Trouxe? Nunca. E nem vocês vão perceber disso. Eu não levo um problema daqui para o Dom Bosco, Maracaibo, Campo Jordão, e nem as igrejas lá vocês sabem o que está acontecendo, porque eu não trago para cá. Sabe por quê? Porque não é problema de vocês. O problema é lá. Então a gente tem que saber como é que a gente controla essas coisas. E isso a gente consegue fazer através da mente. Cuidado com isso. Muitas coisas que eu enfrento na igreja, a Shirley nunca vai saber. Sabe por quê? Porque eu sei que ela não tem a mesma estrutura mental que eu tenho para enfrentar algumas coisas. Para que eu vou complicar a vida dela? Controle a mente. Trabalhe essa situação. E deixa Deus conduzir. É Ele que está na direção. Deus tem um plano para a sua vida, queridos. E o plano é você estar bem, principalmente para cuidar do seu lar e da sua família. Porque se eu conseguir pregar para muita gente, mas não conseguir conduzir a minha família para o céu comigo, nada teve sentido. Eu preciso ter a minha família junto comigo. Eu preciso cuidar delas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que você possa falar com Deus, deixar Ele conduzir os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas decisões. E Ele vai fazer isso. Deus os abençoe esta noite. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. E eu quero orar para você. Eu quero pedir a Deus que nos ajude a praticar isto que Ele nos ensinou nesse texto de Filipenses. Marque na sua Bíblia, leia de vez em quando, leia com outras pessoas que estão sofrendo, e o texto vai falar com elas, e Deus vai te usar. Vamos ouvir essa mensagem musical e vamos orar para entregar nossa vida para Deus e estarmos voltando para casa. Eu já cansei de andar sozinho, me preocupar com amanhã, pois tristezas vêm, não dá pra evitar, trazem dor, solidão, fazem tudo chorar. Hoje eu tenho meu nome.
ajude a levantar da tua paz, só um dia a mais. Quero uma chance pra sonhar. Não quero dar um som aqui. Essa música foi escolhida agora no finalzinho, não? E é o que Deus espera de mim e de você. O Elton tinha uma outra música que tinha combinado. Eu falei assim: olha, essa música dava para amanhã, para hoje não, amanhã ele não vai estar aqui. Então, aí ele me trouxe uma letra que eu falei: olha, tem essa aí. Aqueles gente precisa disso. A tempestade está aí, queridos. Você não vai ficar livre dela. Mas deixa Deus conduzir sua vida. Deixa Ele guiar. Peça para Deus dar uma chance para você sonhar. E siga o conselho. O conselho é: não andeis o quê? Lembra? A adventista tem que ter uma boa cabeça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus vai conduzir sua vida se você deixar. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar coisas tão importantes para a nossa vida. Nós temos tido dificuldades neste mundo. Talvez por falta de entendimento da Tua palavra. E a nossa mente realmente está enferma. E falar de saúde mental é muito importante para nós. E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, para que a nossa mente esteja em paz, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, possa refletir, possa aprender e realmente possamos colocar em prática. Isso vai mudar tudo. E os problemas da vida, eles podem continuar vindo, mas nos ajude a estarmos preparados para continuar alegres no Senhor. Que a paz do Senhor tome conta da nossa vida. E assim possamos viver. As pessoas olhando para nós, elas possam ver realmente Jesus conduzindo a nossa vida nessa terra. Abençoe a tua igreja nessa noite, Pai. Nós vamos para casa descansar. Vamos voltar pela manhã. Que o Senhor possa nos dar um sono reparador, um sono gostoso, aquele sono do sábado. Mas nos traga de volta pela manhã para termos mais um momento de adoração ao Senhor. São esses que pedimos, agradecidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.